Economia, vamos falar de crise na Argentina, porque o Fundo Monetário Internacional diz que está analisando os detalhes das últimas medidas anunciadas pelo governo do presidente Maurício Macri. Um porta-voz do FMI afirmou que a organização continua em contato próximo com as autoridades argentinas e prometeu continuar apoiando o país no que chamou de tempos desafiadores. Na semana passada, o governo argentino anunciou que queria renegociar o vencimento dos empréstimos com o fundo, além de pedir para adiar o pagamento de parte das dívidas com credores privados. Agora, o Banco Central argentino vai impor controles sobre a compra de dólares, numa tentativa, é claro, de diminuir a desvalorização do peso. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o economista Carlos Honorato. Oi, Honorato. Bom dia. Tudo bem, bom? Júlia? Bom dia. Ótima semana para você. O Otávio continua aqui comigo. Bom, explica para a gente um pouco como é que funciona esse mecanismo. O peso já se desvalorizou mais de 30%. O governo está com problema de liquidez. Tem as reservas, tem usado parte das reservas, que são bem mais baixas que as nossas, né? 57, 56 bilhões, o Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares em reserva, para atuar no mercado, para fazer com que o câmbio baixe, passa por isso a renegociação da dívida. Agora, uma série de medidas que são consideradas intervencionistas para um governo que se elegeu dizendo que era liberal, né? Quer dizer, não tinha saída ali na Argentina. Tem que controlar o câmbio mesmo para segurar essa desvalorização? Bom dia a todos, bom dia, Otávio. Realmente, quer dizer, o liberal está se mostrando intervencionista no momento mais cruel da crise. Acho que por partes, né? A Argentina conseguiu um empréstimo de 57 bilhões o ano passado com o FMI, né? Ela entrou numa confusão mais forte a partir do momento que você teve essa primeira rodada eleitoral na Argentina. E hoje a situação é a seguinte, ela tem cerca de 50 e poucos bilhões de dólares de reservas, 13 bilhões é o que é considerado líquido, é o que ela tem para dispor ali no dia a dia. Uma parte das reservas é dinheiro emprestado da China, condicionado ao uso no comércio, e outra parte vem desses empréstimos que estão girando por aí. Então, a capacidade de operar com câmbio é mínima. Então, em qualquer país do mundo, quer dizer, quando eu tenho uma desvalorização cambial tão forte, uma fuga de capitais, o que acontece? Eu tenho que apelar para as reservas. E aí eu começo a queimar reservas, a usar as reservas do mercado para tentar estabilizar a moeda. E aparentemente parece que é isso que o governo Macri está tentando fazer. Está tentando manter nos 60 pesos o valor, já está com uma taxa de juros de 74% ao ano, para evitar que o dólar suba mais e que você tenha um processo inflacionário muito grande. Acho que o último detalhe é que a economia argentina é muito dolarizada e isso piora ainda mais essa questão do controle do fluxo de capitais. Pois é, as pessoas lá fazem investimentos em dólar e mantêm dólar lá, sabe, Otávio, aquelas gavetinhas de banco, tem lá a nota em dólar, porque o país passou por tanta crise nos últimos anos e uma desconfiança enorme em relação ao peso que tem essa tradição, né, de você poupar em dólar e fazer os investimentos em dólar, a moeda mais segura. Pois é, Honorato, quando é que a economia da Argentina se perdeu? Em qual momento? Porque a gente sempre ouviu dizer, e era fato, né, que a Argentina tinha índices ali de primeiro mundo, ela era uma Europa ali encravada numa América do Sul subdesenvolvida. Que momento que a economia argentina se perdeu? Olha, a economia argentina, acho que ela vem se perdendo há uns 40 anos, né? Eu conheço alguns colegas que têm amigos argentinos de 20 e poucos anos, que eles falam, nunca vivi num país que não tivesse crise. Eu acho que tem um componente, diria, antropológico que não cabe a gente estudar, que é a cabeça do argentino. Aparentemente, ele tem uma visão complexa do país dele. Do ponto de vista econômico, acho que a diferença aconteceu a partir dos anos 80. Quer dizer, final dos anos 80, a hora que o Brasil, nos anos 90, começou o processo de reorganizar a economia com o Plano Real, especialmente a questão da dívida. Quer dizer, o Brasil foi muito, até austero, é curioso dizer isso, nos anos 90, em relação à dívida dos estados brasileiros, na situação da dívida brasileira, e os argentinos não fizeram isso. Então, foi mais fácil rolar a dívida, eles sofreram um processo de dolarização, que é o que a gente está dizendo, quer dizer, os ativos, a negociação de imóveis, a economia argentina se tornou dolarizada, porque eles não acreditam na moeda deles. Então,
Eu acredito que num intervalo aí de 40 anos, algumas lições aprendidas pelos brasileiros que foram feitas pela gente não foram feitas pelos argentinos, infelizmente. Agora, os argentinos passaram, no começo dos anos 2000, teve o Corralito, né, que quando se limitou a possibilidade de saque, aí foi uma grande crise no país, com repercussão, inclusive, política. Aí depois já teve uma época ali do Néstor Kirchner que melhorou um pouco, o pessoal surfou na alta das commodities no mundo. Depois veio Cristina com mais intervenção, né? Muita intervenção. Interveio, inclusive, naquele Instituto Nacional, o INDEC, que faz o cálculo de inflação. Aí as estatísticas até hoje ninguém acredita muito nas estatísticas do país, justamente por causa dessa intervenção que ela fez. Macri consegue ser eleito com um discurso de que não vai fazer intervenção, um discurso de que a economia vai ser uma economia mais liberal, um programa mais liberal. O que aconteceu no governo Macri que não deu certo? A inflação mais de 50%, teve que subir os juros para mais de 70%, a dívida pública em relação à PIB também crescendo. Aparentemente ele não foi firme o suficiente na questão fiscal. Né? Quer dizer, tem um problema fiscal na Argentina tão grave quanto talvez o nosso. Lá é um pouco mais grave porque você tem o desequilíbrio fiscal, o desequilíbrio do câmbio e o desequilíbrio monetário, que é a taxa de juros. Então, no momento em que ele assumiu que ele poderia ter feito um ajuste mais forte do ponto de vista fiscal, ele quis fazer algo meio gradual, contando que o mercado funcionaria, que você não teria possibilidade de crise internacional e que ele conseguiria esses créditos fora. Ele conseguiu crédito fora com o FMI, mas do ponto de vista fiscal, a Argentina não se solucionou. Não solucionando o lado fiscal, eu preciso financiar o meu próprio governo endividando mais. E isso impacta no lado do câmbio, que é onde a coisa pega em termos de confiança. Se você não confia num país, você não confia na moeda desse país. Portanto, você sempre vai correr para algum ativo que seja forte. E o ativo forte hoje no mercado financeiro monetário é o dólar, no limite o ouro, né? Bom, e o câmbio desvalorizando, inflação maior, popularidade do presidente cai, e aí eleição, e aí você entra naquele... Trágico. Vamos, Otávio e Honorato, vamos falar sobre outro assunto agora, sobre investimentos, que em tempos de crise é comum que investidores busquem aplicações em fundos de renda fixa, que são aqueles considerados mais seguros e mais previsíveis. Mas será que eles são, de fato, uma boa opção? Um levantamento obtido com exclusividade pela Globo News aponta que quase 20% dos fundos de renda fixa, por exemplo, renderam menos que a poupança este ano. Esse é um assunto para a nossa Priscila Yazbek, é claro que já tem todas as informações. Bom, Priscila, renda fixa, quando a taxa de juros está baixa, também costuma não ser muito atrativo, né? As pessoas tendem a procurar outros investimentos, renda variável, mas aí, com a economia um pouco mais volátil, dá um pouco de medo, né, de colocar o dinheiro em bolsa. Isso mesmo, Júlia. Bom dia a todos. Tem essa questão, né, de os investidores buscarem agora renda variável atrás de uma rentabilidade um pouco maior, já que com a taxa básica de juros na mínima histórica em 6% ao ano, ela puxa para baixo também esses rendimentos dos investimentos mais conservadores, que são esses investimentos de renda fixa. Mas o que a gente vê é que ainda tem muita gente que não tem coragem de ir para esses investimentos de renda variável, fica nos investimentos de renda fixa e pior, fica em investimento ruim de renda fixa, que rende tanto quanto a poupança ou até menos, e é isso que mostra esse levantamento. A gente vai mostrar então para vocês essa comparação que foi feita pelo site de finanças pessoais, que faz comparação de investimentos, o IUB, e o que eles mostraram? Que o rendimento da poupança nesse ano foi de 4,07%, isso de janeiro até o dia 31 de agosto. E a média da rentabilidade dos fundos de renda fixa foi de 4,32%, lembrando que os fundos de renda fixa são fundos que investem justamente nesses investimentos de renda fixa, como, por exemplo, Tesouro Direto, CDBs, que são os títulos de dívidas de bancos, e outras aplicações que também são de renda fixa, são consideradas mais conservadoras. E a gente vê também nessa tela que os fundos de renda fixa, eles tiveram uma rentabilidade de 105% do CDI. O CDI é uma taxa que fica muito próxima à taxa básica de juros, a Selic, portanto, só 5% acima do CDI. A gente vai mostrar também para vocês
vocês uma segunda tela, então, que mostra o resultado dessa comparação. E o que eles notaram é que 20%, quase 20%, dos fundos de renda fixa, então, rendem menos que a poupança. E quase 2% tiveram rendimentos abaixo da inflação. A gente lembra que a inflação está baixa, então só 2% renderam abaixo da inflação. Mesmo assim, com a inflação muito baixa, era para esses fundos de renda fixa terem uma rentabilidade um pouco maior do que a inflação. A gente conversa sobre isso agora com o Arthur Vieira de Moraes, que é professor de finanças do IBMEC. Arthur, explica para a gente por que poupança já não é uma opção tão boa e por que ainda assim as pessoas colocam em fundos de renda fixa que estão perdendo da poupança. Então, olha, a poupança ela foi excelente na década de 80. Eu comparo a poupança com aqueles telefones de discar, assim, eles tiveram a época deles. Agora tem uma tecnologia mais avançada, que é o Tesouro Selic. A poupança dos tempos atuais é o Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto. E quanto rende? Ele rende 100% do CDI que você estava falando agora, enquanto a poupança rende 70%. E o custo de investir no Tesouro Selic é 0,25 ao ano, que é o que a B3 cobra. A maioria das corretoras não cobra nada, então sobra um custo de 0,25 ao ano. Então, por que não, primeiro, tirar o dinheiro da caderneta de poupança e ir para o Tesouro Selic? Depois, essa comparação deveria ser feita. Se eu quiser ganhar mais do que o Tesouro Selic, aí eu vou procurar um fundo de investimento ou coisa assim. Mas entre poupança e Tesouro Selic, eu tenho uma opção com mais rentabilidade e mais segurança, que é o Tesouro Selic, que é a poupança dos tempos atuais. Quer dizer, se você investe direto num Tesouro Selic, por exemplo, você consegue uma rentabilidade maior, às vezes, do que num fundo que também vai investir num Tesouro Selic, mas que ainda por cima cobra a taxa de administração. Olha, se o fundo de renda fixa ele for referenciado DI, então ele é um fundo pós-fixado, ele é exatamente igual a investir no Tesouro Selic. E aí, como eu disse, se o Tesouro Selic custa 0,25 ao ano, não faz sentido eu investir em nenhum fundo DI que custe mais do que 0,25 ao ano. Porque eu vou colocar meu dinheiro num fundo para o gestor comprar o mesmo título que eu poderia comprar no Tesouro Direto. Tem outros fundos com estratégias mais elaboradas, mesmo na renda fixa. Então, aí, ok, eu pagar um pouco mais de taxa de administração. De vez em quando o gestor vai conseguir bater o CDI, de vez em quando não. Né? Vai ter oscilações. Então, quem é muito conservador precisa buscar o pós-fixado. E aí, pós-fixado é referenciado DI, CDB pós-fixado e Tesouro Selic. Então, começa no Tesouro Selic, que você vai ter uma excelente segurança e uma rentabilidade com custo baixo. Tá certo. Arthur Vieira de Moraes, muito obrigada pela entrevista. E, Júlio, o Arthur estava também falando sobre um estudo da Standard & Poor's que mostrou que 85%, quase 85%, né, dos fundos de renda fixa, num prazo maior de 5 anos, aqui no Brasil, perderam do CDI, né? Do CDI. Perderam do CDI, que é essa taxa de referência aí que fica muito próxima à Selic. Ou seja, em 5 anos, pouquíssimos fundos fazem sentido, né? São mais rentáveis do que a Selic. E ele também falou uma outra coisa, só para finalizar, que ele disse assim, a gente sabe o que é glúten, a gente sabe o que é carboidrato, mas quando fala de investimento, a gente não sabe o que é CDI, o que é Tesouro Direto. Então fica aí o alerta do professor Arthur Vieira de Moraes para o pessoal se informar mais aí sobre os investimentos para conseguir saber direitinho onde colocar seu dinheiro. Volto com você. Ele tem super razão, Priscila. A gente sabe mais sobre outros assuntos do que sobre as próprias finanças. Muito obrigada, bom dia para você. Exatamente. Pois é isso, né? Melhorou. Quer dizer, o brasileiro hoje em dia tem um Tesouro Direto, pode ir lá no Tesouro Direto, olha o cardápio do próprio banco, do que oferece, mas ainda é muito enigmático, né, Honorato? Porque no Tesouro Direto tem algumas opções, você olha lá e aí vem pré-fixado, pós-fixado, com Selic, com IPCA, a pessoa fica um pouco perdida naquilo. Então, não é uma coisa que, de fato, você pode fazer sozinha. Você precisa de ajuda dos universitários, né? Tirando a glúten, o açúcar, né? O ponto-chave, quer dizer, o CDI ele é a taxa de referência, né? Que é praticamente a Selic, para explicar para quem não conhece. E você tem dois mecanismos de investimento. Ou você vai para um banco ou para uma corretora, ou você vai direto. Por isso que chama-se Tesouro Direto. O problema que está sendo apontado é que quando você vai para uma corretora, vai para o banco, as taxas de administração também podem ser altas. E à medida que cai a taxa de juros, né, num país em que a gente tinha 15% de taxa de juros, taxa de administração 2%, a gente né, consegue compor. Quando você tem uma taxa de 6% e a administração 2%, a rentabilidade fica prejudicada. Esse é o ponto. Otávio, aposto que você é dos meus que sabe mais sobre o glúten do que as taxas de retorno dos fundos de investimento.
Eu sou quase vegano nessa parte, entendeu? Quanto mais puro, melhor, entendeu? A poupança tá ótima ali, que dá para entender. Mas aí a gente vai vendo assim, taxa de administração, né? Que são as letras pequenas ali de quem não conhece muito de investimento. Honorato, qual é a taxa? Lógico, tem fundo que é mais complexo, vai exigir ali uma administração mais acurada. Mas assim, para o investidor médio ali, que o cara que deixou de ser vegano, não, vou botar ali, vou fazer um investimento ali mais condimentado ali. Qual é a taxa de administração razoável com a atual taxa de juros, Selic? Eu diria que tem que fugir das taxas acima de 1,5%. Quer dizer, no máximo 1% de remuneração, ou até fundos mais ousados que já estão tirando a taxa. Quer dizer, quando você vai para a renda fixa, isso muitos bancos e corretoras já tiraram, né? Provavelmente você vai começar em fundos mais complexos, como multimercados, em que você mistura ação e mistura Selic, também você vai começar um processo de diminuição de taxa. Então, se o investidor é conservador, ele procure taxas baixas e evite qualquer coisa acima de 1%. Então, quando você for fazer um investimento, para você fingir ou mostrar que você não é daqueles que não entendem muito de glúten, taxa de juros, quais são as perguntas básicas que você deve fazer para o gerente ali do seu banco? Quanto é a taxa de administração? Tem outra pergunta-chave? Acho que a primeira é avaliar o seu perfil. Você é conservador ou você é arrojado? Se você é conservador, você vai para fundos mais conservadores. Essa é a primeira observação. A segunda observação é verificar qual que é a rentabilidade ou qual que é a volatilidade que você vai ter naquele fundo. Então, é o fundo que vai aplicar em ações e pode gerar mais risco, ou é um fundo atrelado a Selic? E o terceiro ponto é qual é a taxa de administração que ele vai fazer. E se você já tem outras aplicações no banco ou na corretora, negocie a taxa. Você não é obrigado a seguir aquela taxa. O conservadorismo fica muito no olhar do fundo, só que você acaba não olhando os detalhes. E justamente o olhar nos detalhes, que é taxa de administração e rentabilidade, tem que ser feito. Aí eles colocam a gente para responder, né, Otávio? Você já respondeu aquela pesquisa que vem lá do banco para saber o seu perfil? Eu sempre fico meio desconfiada, será que funciona isso, não funciona? Agora, para além da taxa de administração, você estava falando que alguns fundos mais agressivos já zeraram taxa de administração, tem taxa de performance também, né? Exato. Que você tem que ficar atento, porque às vezes eles não cobram administração, mas cobra a performance. É um pedágio, né, que cobra ali na frente. Gato ali. Quer dizer, se você está num fundo muito ousado e ele consegue muito mais que os 100 e poucos por cento do CDI, 110, 115%, que é difícil, ele cobra uma taxa pela execução da operação que ele conseguiu pelas taxas, né? Sobre glúten e açúcar, eu não sou a melhor pessoa para falar, mas estamos aí. Otávio, você queria falar alguma coisa, não? Não, só perguntar para o Honorato, quando mostra assim, a rentabilidade nos últimos 12 meses e ela nunca repete a boa rentabilidade com você, é pessoal ou porque você leu errado a tabela? Na verdade, às vezes as pessoas investem esse dinheiro e esquecem, vão fazer outras coisas, vão trabalhar e não acompanham. Quer dizer, tem que ter uma disciplina financeira de estar todo mês olhando, todo dia, talvez, acompanhando a rentabilidade, o que mudou, porque com essas transformações de taxa de juros e crises, etc., é sempre importante estar atento no seu dinheiro. Tá certo, Honorato. Muito obrigada. Até a próxima. Otávio continua aqui comigo. A gente já volta a se falar. Eu agradeço. Bom dia a todos. Vamos mudar de assunto agora. Cerca de 90 agentes da Receita Federal estão nas ruas do centro da